Olá, aqui quem fala é o pastor Lucas Salles. Você já parou para pensar no quão extraordinário é fazer parte da Igreja de Deus? Imagina só comigo, o Criador do Universo tem promessas especiais para você e para todos nós que formamos o seu corpo aqui na Terra. Hoje nós vamos mergulhar nas promessas maravilhosas que Deus tem para a sua igreja. E acredite, isso vai transformar completamente a maneira como você vê a sua fé e o seu papel no reino de Deus. Então fica aqui comigo e vamos juntos ser edificados. Vamos começar com uma imagem poderosa, a igreja como a noiva de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, Paulo diz assim: porque zelo por vós com o zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Imagina só comigo, assim como a noiva se prepara ansiosamente para o dia do seu casamento, nós como a igreja estamos nos preparando para o glorioso retorno de Jesus. Essa promessa nos enche de esperança e nos lembra do amor incondicional que Cristo tem por nós. Mas o que significa ser a noiva de Cristo na prática? Significa vivermos em santidade, pureza e fidelidade. Significa ansiarmos pela vontade do nosso noivo celestial e nos prepararmos para esse grande encontro, vivendo de acordo com seus ensinamentos e compartilhando o seu amor com todo mundo. Agora vamos para outra imagem preciosa, a igreja como o rebanho de Deus. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 ao 4, nós lemos: apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, recebereis a incorruptível coroa da glória. Que promessa maravilhosa! Deus nos vê como seu precioso rebanho. Ele é o nosso bom pastor, que nos guia, protege, cuida de cada um de nós com amor. E mais do que isso, ele promete uma recompensa eterna para aqueles que fielmente cuidam do seu rebanho. E como parte desse rebanho, somos chamados a confiar na liderança desse bom pastor e a permanecer unidos e a cuidar uns dos outros, com amor e com compaixão. Agora se prepare para algo mais incrível. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, Paulo nos revela o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pense nisso comigo. O Deus Todo-Poderoso escolheu fazer morada em mim e em você, não em templos de pedra, mas em nossos corações. Essa promessa nos lembra da nossa santidade e do nosso chamado para viver vidas que honrem a presença de Deus em nós. Como templos vivos do Espírito Santo, nós temos o privilégio de experimentar a presença constante de Deus, sua orientação e o seu poder em nossas vidas. Que responsabilidade incrível e que bênção maravilhosa nós temos. E as promessas de Deus para a igreja não param por aí. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus nos dá uma missão clara e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Essa é uma promessa de propósito e impacto global. Deus confia em nós para sermos seus embaixadores, levando a mensagem de salvação a todos os cantos da terra. Que privilégio incrível. E a melhor parte disso tudo, ele promete estar conosco enquanto cumprimos essa missão. Cada um de nós tem um papel único nessa grande comissão, seja através de palavras, ações, ou simplesmente vivendo uma vida que reflete o amor de Cristo. Todos somos chamados a partir dessa missão divina. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 19, nós encontramos outra promessa preciosa: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Que conforto é saber que em Cristo nós somos parte de uma família de Deus. Não importa a nossa origem, nossa história, os nossos erros do passado, em Cristo somos adotados como filhos e filhas do Rei dos Reis. Bem, essa promessa nos lembra do amor, aceitação e pertencimento que temos em Cristo. Na igreja, nós encontramos em irmãos e irmãs um lugar onde podemos crescer, ser apoiados e apoiar outros em sua jornada de fé. E por fim, mas não menos importante, nós temos a promessa da igreja como corpo de Cristo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 24, Paulo fala assim: agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo,
que é a igreja. Essa promessa nos lembra da nossa unidade em Cristo e da importância de cada membro. Assim como cada parte do corpo tem uma função vital, cada um de nós tem um papel único e importante na igreja. Como corpo de Cristo, nós somos chamados a trabalhar em harmonia, usando nossos dons e talentos para edificar uns aos outros e glorificar a Deus acima de tudo. Bem, as promessas de Deus para a igreja são verdadeiramente extraordinárias. Somos a noiva de Cristo, o rebanho de Deus, templo do Espírito Santo, embaixadores do Evangelho, membros da família de Deus, partes do corpo de Cristo. Diante de tudo isso, como nós devemos viver? Aqui está o nosso desafio para essa semana. Reflita diariamente sobre uma dessas promessas. Como ela se aplica à sua vida? Encontre uma maneira prática de viver essa promessa. Se somos o templo do Espírito Santo, como podemos honrar a Deus com nossos corpos e mentes ainda hoje? E compartilhe essas promessas com alguém. Quem na sua vida precisa ouvir sobre o amor de Deus e o propósito que Ele tem para a sua igreja? E lembre-se disso, você é parte de algo muito maior do que você mesmo. Você é parte do plano eterno de Deus para redimir e restaurar o mundo. Viva à altura desse chamado. E não se esqueça, se esse vídeo abençoou sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Temos outro vídeo incrível sobre promessas de Deus aparecendo na sua tela agora mesmo. Não deixe de assistir. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês e até o próximo vídeo.